os informes são de que está havendo um avivamento lá. Há um momento de uma presença de Deus tão grande. Os irmãos podem tomar assento, assim, acho que escutam melhor. Que eu acredito que daqui a uns dias nós vamos precisar de mais tempo para adorar ao Senhor. Existem pessoas vindo do Brasil para esta cidade, porque ficaram sabendo que não há apenas uma comoção, mas há um sentimento, há uma situação, há uma presença de Deus naquele lugar, que eles já estão há 11 dias com um culto ininterrupto, que as pessoas entram lá e sentem a glória de Deus. Irmãos, isso é coisa séria. Eu não sei se os irmãos trouxeram a sua bombinha, ou se nós faremos cultos com andador, porque há um coração velho, jamais vai entender como Deus que renova todas as coisas faz. Um coração envelhecido, uma alma que precisa de bombinha, que está com a asma atacada, não vai acontecer nada, não vai ver nada. Mas se o nosso coração estiver como aqueles que sonham, se a nossa boca estiver como a do salmista, esperando em Deus, esperando que Ele enche os nossos lábios de louvor, nós vamos ver um dia assim também. Talvez não numa comunidade maior, numa comunidade grande, mas nós podemos passar todos os dias por reavivamentos de Deus na nossa vida, irmãos. Sabem por quê? Porque nós somos do Senhor, o Senhor está no nosso meio, o Senhor é a nossa vida, ou nós viemos apenas para um compromisso, para uma atividade, para que a nossa cabeça se sinta, de certa forma, despreocupada e até a gente possa ir dormir dizendo, não, fiz a minha obrigação. Como eu sempre falo para os irmãos, eu descobri que eu tenho esse hábito terrível de que eu não posso ver um chinelo virado, um sapato virado, que eu desviro. Já de tempos, de anos, quando vejo, eu já desvirei. Foi um costume que começou na mística, mas talvez pela frequência, talvez pela continuidade, isso entrou de mim de uma tal forma que eu não vejo sapatos virados, não consigo chutar. E não me vem aquela coisa de morte, não. Mas é algo que está em mim. Só que também está em mim não aceitar que o nosso Deus não esteja presente nas nossas vidas, que as nossas reuniões não sejam reuniões de bênção, que os nossos encontros não sejam encontros de vida, que a nossa vida não seja uma vida abundante no Senhor. Porque nós passamos 24 horas pensando em Jesus. Nós passamos o dia todo com hinos na cabeça. Nós conversamos sobre as coisas celestiais. Nós falamos com a nossa alma, nós falamos com o nosso espírito sobre Deus. E por que é que as coisas às vezes parecem que não acontecem na nossa vida? Por que será? Por que será? Mas vamos, João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 12 ao 15. O Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 12 ao 15. Eu fiquei impressionado que às vezes algumas palavras saltam aos olhos, e esta foi mais uma de Jesus. E a minha Bíblia hoje é corrigida, e as palavras de Jesus, graças a Deus, estão todas em vermelho. Eu lembro quando eu me converti que lançaram uma edição da Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho. Eu não trabalhava, eu fiquei nos pés da minha mãe, que não era crente, para me dar dinheiro para comprar essa Bíblia. E quando eu li as palavras de Jesus em vermelho, eu falei, é Jesus falando. O meu coração se alegrava, como se alegra ainda hoje. Mas olhem o que o Filho de Deus, olhem o que o próprio Deus disse. O meu, Jesus dizendo, o meu, Deus dizendo, o meu, o autor de toda a vida do universo dizendo, o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Pai amado, nós te damos graça porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu fôlego de vida e o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Pai amado, nós pedimos que a tua direção, como tem sido até aqui, Senhor, nesse serviço, neste culto, nesta reunião de oração, continue
indo para o alvo, que é o Senhor, que todo louvor, toda glória continuem sendo teus, mas trabalha no nosso coração e na nossa mente, desnuda, Senhor, o nosso ser, para que nós possamos nos apresentar diante de Ti como amigos e sairmos, Senhor, uma vez mais, fortalecidos com as armas espirituais que Tu nos dás, para termos intimidade contigo. Senhor, nos ajuda em todas as coisas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Então o Evangelho de João, aqui nesse texto, Jesus já vinha num período de Páscoa. Estão celebrando a Páscoa, estão ocorrendo as festividades, a semana da Páscoa, e Jesus para e começa a falar com seus discípulos, e é extensivo a todos nós. As palavras de Jesus acerca de você ser e ter amigo, de você ser e ter amizade. Porque sempre o que vai diferenciar um escravo de um amigo, fora a liberdade, é que o amigo sabe das coisas íntimas. O amigo não tem formalidades. O amigo conhece muitas vezes as coisas primeiro. No mercado financeiro, eles falam muito que existe uma situação de que quando alguém tem uma informação privilegiada, o mercado financeiro pode cair ou ele pode subir. Alguém pode ganhar muito dinheiro ou pode perder muito dinheiro. Não é, Robert? Robert entende de mercado financeiro, de dinheiro. Pode perder muito e pode ganhar muito. Mas essas informações, elas são chamadas de privilegiadas quando alguém é muito próximo de alguém que tem um poder decisório e essa decisão pode mudar todas as coisas. Então essas pessoas são extremamente vigiadas, existem comissões de valores que acabam penalizando e sempre de olho nessas situações para que um boato não aconteça e faça com que muitos percam milhões ou que poucos ganhem muitos milhões. E quando nós falamos de Bíblia, esse texto os irmãos leram comigo, Jesus disse: o meu mandamento. Ele não estava falando aqui de Moisés, ele não estava falando das escrituras, ele não estava falando da lei folclórica, ele não estava falando da cultura. Imagine o Filho de Deus dizendo para você e para mim: o meu mandamento é. Ele não sugeriu, ele não disse, olha, pode ser que. Ele disse com todas as palavras e foi taxativo: o meu mandamento é. E o mandamento do Senhor é. Nós precisamos, em dois sentidos, fazermos amigos. Eu cunhei aqui algumas frases, mas irmãos, eu fiz pela primeira vez um PowerPoint, né? Eu comprei um computador novo que meus filhos detonaram. Quando eles não quebram, eles derrubam. Quando eles não derrubam, eles estragam. E de 4 computadores, eles estragaram 3. Sei lá, cada um estragou mais 2, 3 tablets. Estamos na terra do consumo, tudo bem, entre aspas. Mas aí eu resolvi comprar um ano passado. Como eu já disse para os irmãos, eu não precisava, mas a promoção me fez pensar, não, eu posso não precisar, mas está tão vantajoso que eu vou comprar. E comprei. Só que aí eu fiz esse PowerPoint nesse Mac e passei uma mensagem para o Marquinhos dizendo, eu posso levar e apresentar no PowerPoint? Ele falou, não, claro, eu estou na igreja, mas fala com a Vanessa. E eu saí corrido porque eu falei em casa, nós não podemos chegar atrasado. Chega essa cultura peruana, porque brasileiro não chega atrasado. Então eu acelerei todo mundo em casa e passei a mão em tudo. E na hora que eu cheguei aqui, o que eu senti falta? Me perdoem pela idade também. Eu esqueci o computador com o PowerPoint. Então os irmãos vão ter que me aturar. Porque as frases e o andamento era muito mais didático. Até porque, vejam os irmãos, eu estava ouvindo uma palestra esses dias e o rapaz falava... Antigamente, você precisava de 45 minutos para ter a atenção da plateia. Os anos passaram, disseram que nós precisávamos de 15 minutos. Os tempos passaram, a ciência falou que nós precisávamos de 6 minutos. Hoje, sabe quanto tempo para cativar as atenções ou a atenção? Eles dizem, no caso ele era um professor de marketing, sabe quanto tempo precisa-se para cativar a atenção de alguém? 30 segundos. Entre 6 e 30 segundos. Não dá para espirrar nesse tempo. É por isso que os raciocínios estão tão rasos. Porque a ciência está chegando a uma conclusão que nós precisamos de rapidez, rapidez, rapidez. E nós não paramos para pensar. Nós não paramos para analisar. Nós não paramos para ver. Então tenham paciência. A primeira frase diz assim: quando defendemos nossos amigos, justificamos as nossas amizades.
É verdade. Meu cunhado, ele tem uma fala que ele diz que quando você comete um erro, ou alguma situação, algum engano, quando começam a falar de você, para os inimigos não adianta você se justificar. E para os amigos, eles vão entender tudo porque eles estarão do seu lado e estão do seu lado. Então, achei muito interessante essa fala. Marquês de Maricá. A felicidade de um amigo deleita-nos, enriquece, não nos tira nada. A felicidade de um amigo. E como é difícil nós percebermos que muitas vezes as pessoas que se dizem nossos amigos são as que mais próximas estão e as que menos se alegram com as nossas vitórias, com os nossos triunfos, com as nossas alegrias. E muitas vezes esses nossos amigos, eles são pessoas que, como pregou a irmã Kátia na sexta-feira, são pessoas tóxicas, que elas têm mais inveja do que alegria. Mas eu fico nessa frase, que a felicidade de um amigo, ele se deleita. A felicidade dele nos enriquece, porque não nos tira nada. Ele está conosco na alegria, então nós temos prazer de contar os nossos testemunhos. Francis Bacon, um filósofo, disse assim: não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. É verdade, dizem que o homem é um ser social, é um animal social, mas eu sempre discordei dessa fala, eu não consigo entender que nós sejamos classificados como animais. Porque, afinal de contas, nós temos 2 braços, 2 pernas, certo? Existem na natureza alguns animais que andam sobre 2 patas, mas eu nunca vi nenhum flamingo desenhando. Eu nunca vi nenhum urso que anda com 4, que anda com 2, fazendo algum cálculo de matemática. Eu nunca vi uma reunião de zebras, que, aliás, eu acho que elas são só picanha de leão, porque elas não servem para mais nada. Eu não consegui descobrir, eu já li algumas vezes sobre zebra, e eu não consigo entender, pastor, o porquê da zebra. Mas amém, Deus fez essa picanha para o leão, e para o leão fica. E eu nunca vi uma reunião de zebras falando em inglês, em português. Então eu não consigo entender, nem me classificar como um ser humano, um animal social. Não, eu não sou animal, eu não gosto dessa classificação, embora a gente aprenda na escola e tenha que dizer que é para passar de ano. Mas nós não conseguimos viver sozinhos, nós precisamos de pessoas. Por isso que durante a pandemia, o ano de 2019, 2020, as pessoas tiveram muito mais problemas com a solidão do que com a doença em si. Porque o homem é naturalmente um ser sociável, o homem é naturalmente uma pessoa que gosta de afetos. Se nós ficarmos abandonados num lugar, provavelmente nós morreremos, porque nós não sabemos nos virar. Diferente do leão, que se deixar o filhotinho sozinho no lugar, ele aprende a caçar, ele se vira. Se a gente não tiver o bendito micro-ondas e do miojo, pastor Edson, a gente não sai do lugar. Então o homem precisa de outras pessoas. Quem nos nutre é a nossa mãe, quem nos ensina são as pessoas em volta. O que nos edifica são os testemunhos dos irmãos. Eu sou edificado pela palavra do Senhor, mas o testemunho dos irmãos acaba trazendo crescimento à minha vida e à minha alma também. Por isso que nós dizemos e que nós repetimos o que as Escrituras dizem. Não deixei de congregar, porque isso é costume de alguns, mas nós não podemos deixar de congregar. E nós viveremos e vivemos em sociedade quando nós conseguirmos entender que nós precisamos de amigos. Existem muitas pessoas sozinhas, existem muitas pessoas solitárias que estão adoecidas. E a Bíblia fala em Provérbios que o solitário se insurge contra Deus. Então você que não tem amigos, começa a ficar preocupado. A palavra do Senhor em Provérbios diz que o solitário se insurge contra Deus, porque Deus nos criou para sermos família. Então não há solidão mais triste do que a do homem sem amigos. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Confúcio, esse é dos bons chineses. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade de amigos. E na desgraça, a qualidade desses amigos. Ken Hubbard diz assim: amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e mesmo assim ainda gosta de você. Por isso que Deus nos chamou de amigos, porque Ele sabe tudo sobre nós e continua gostando. Existem pessoas que têm dificuldades em fazer amigos, porque elas têm medo de se expor, e quando elas se expõem, elas se fragilizam. E quando elas se fragilizam, elas se sentem que como instrumentalizadas, irmão Newton, num determinado momento, terem jogado na sua cara a sua fraqueza. Então, irmão Newton anda comigo, é meu amigo, mas ele não abre o coração porque ele tem medo de uma hora ele me contar um segredo e de repente a gente brigar ou a gente discutir.
Ou a gente chegar num ponto em que haja um atrito e ele fala, não, ele vai dizer todas as minhas fragilidades, eu estou frito. Vai revelar a minha vida para os outros. Mas na verdade a característica de um bom amigo não é essa. Jesus nunca me contou os pecados de vocês. Obviamente ele também nunca falou os meus para vocês. Porque é uma coisa entre nós e ele. Amigão, amigo fiel, nós vamos chegar nele, bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus meu Salvador. É um clássico da harpa. Amigo, outra, no final, não nos lembramos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Martin Luther King disse isso. O que os inimigos falam tem um peso, machuca, mas o silêncio dos amigos é muito mais gritante do que as muitas falas daqueles que não pesam na nossa vida. Um irmão pode ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. Benjamin Franklin. Amizade é semelhante a um bom café. Essa eu gostei. Uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do primeiro sabor. Immanuel Kant. Isso era um ateu, não valia nada. Mas tinha boas falas. Todas as riquezas do mundo não valem um bom amigo. Voltaire também, à parte. Agora um dos sábios. Repreende o amigo em segredo. Elogia-o em público. Quem disse isso? Leonardo da Vinci. De vez em quando precisamos sacudir a árvore das amizades para caírem as que parecem mais sadias. É uma outra frase que eu não achei quem disse, mas disse, e disse muito bem. Então vejam que a amizade, ela já está na nossa vida, ela já faz parte do nosso dia e ela é importante. Nós precisamos nos preocupar em ter amigos, porque o amigo, geralmente, a grande qualidade do amigo são duas, de várias tantas. Uma é a lealdade, um amigo é leal. Ainda que você seja meu amigo, e que, irmão Newton, eu conheça todos aqueles detalhes escuros do Senhor, ainda que nós briguemos, eu jamais vou expô-los. Porque existe um laço de integridade, de lealdade entre eu e o meu amigo. E ao meu amigo, eu jamais vou expô-lo. Eis aí a diferença, que muitos de nós colocamos a nossa confiança em pessoas erradas, e essas pessoas nos difamam. Essas pessoas, por qualquer motivo, nos tratam como se nós tivéssemos que andar na linha, porque o dia que nós estivéssemos fora da linha, a nossa vida estaria acabada, porque estaria nas mãos dessas pessoas. Nos anos 40, a grande maioria não era nascido, nem eu, graças a Deus, o rádio veio à tona. Disseram, vai ser o fim, o rádio. Dali, 20 anos, nos anos 60, a televisão começou a ser inventada. Eu também não era nascido nessa época. Então, nos anos 60, a televisão era tida como uma destruidora de lares. Veio os anos 80, aí já me enquadro, já tinha nascido, a geração do videogame. Eles vão se acabar no videogame, eles vão morrer no videogame. Eles vão ficar sozinhos no videogame. Não é? Sonic e Atari, quem não? Nos anos 2000, nós tivemos uma situação melhorada, que começaram com os telefones inteligentes, com os telefones móveis, como diriam os portugueses, com os telemóveis. E aí disseram, o que será de nós agora? Porque antigamente a irmã Kátia, ela saía e ela dizia, mãe, se alguém me ligar, a senhora anota e mais tarde eu retorno para a pessoa. E os irmãos acreditam que a gente passava o dia na rua sem se preocupar com nada, nem com ninguém. E quando a gente chegava em casa, se alguém tivesse telefonado, tinha um recado lá. Olha, o pastor Elias ligou, tá bom. Mãe, o que a senhora falou? Eu falei que a hora que você pudesse, você ligaria. Nós não tínhamos essa preocupação porque o telefone era fixo, ele era amarrado. E no Brasil parece que a situação é a mesma, né? Quando você tira o celular, alguém vem e toma, então o telefone celular está ficando fixo no Brasil, né? Mas, ok, eles lá, nós aqui. E agora, 20 anos depois, nesses anos 2020, 2018, 19, 20, nós estamos passando por um problema similar, que são as tais das redes sociais, que elas têm feito com que muitos de nós, eu e você, abramos mão
dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, e aí a notícia é: vai acabar, vai acabar. Eu não sei se vai acabar, mas está fazendo um estrago nos nossos relacionamentos. Essa história de redes sociais, em que as pessoas buscam like, não mais porque elas precisam de alguma coisa, porque elas gostam de alguma coisa, mas porque elas querem like. Então é mais importante você bater uma festa, você bater uma foto numa mesa de jantar, do que você apreciar o jantar. É mais importante você bater a sua foto de um lado de um artista que você gosta para ter like, do que você realmente curtir o seu artista, curtir aquela arte, você se deliciar naquilo. Nós estamos vivendo dias de separação e de distância tão grande, em que a falta de um amigo, ela é expressada como a falta de amor também. Porque você entra no seu mundo, você fica ali, não precisa de nada, nem de ninguém. Automaticamente, se a gente pudesse ser alimentado sem a necessidade de que alguém o fizesse, nós assim o faríamos. Pega a comida, nem olha, pega a bebida, nem cheira, nem nada. Vai tomando, vai se alimentando, porque a rede social, porque o telefone, porque a inteligência artificial está chegando num ponto que nós estamos ficando tão viciados nisso, que nós achamos que isso é tudo. As pessoas muitas vezes saem de casa, elas se esquecem de dar um abraço na mãe e no pai, de pedir a bênção àqueles que antigamente o faziam, mas não esquecem o celular. As pessoas chegam em casa, quando deixaram o celular carregando, a primeira coisa que fazem é passar vazado para ver se tem alguma mensagem. Muitas vezes o pastor Marcos fica lá esperando. Não vai dizer para mim como é que foi o dia, como é que eu estou. Passa. Irmãos, nós estamos perdendo essa sensibilidade. Eu não sei agora, mas eu sei que isso vai fazer um efeito, um estrago tremendo lá no fundo, lá no futuro, lá na frente. Porque as nossas relações são baseadas em pessoas, em amizades verdadeiras. Não troque o seu amigo por uma rede social. Não troque o seu amigo por uma fotografia. Não troque o seu amigo pelo mundo virtual. Que coisa terrível é o que nós estamos passando nos dias de hoje. Em que tudo bem, às vezes aquele médico que marca horário com você, você vai lá, ele te dá aquela canseira de 40 minutos, então você coloca lá um joguinho, coloca um filme, vai olhando uma notícia. Quando você vê, passou os 40 minutos. É um meio de distração, na contramão do que o pastor Maurício pregou semana passada, em que o nosso foco está... Hoje em dia o nosso foco está... Porque essa distração está fazendo com que nós percamos a nossa humanidade. E a nossa humanidade se revela nos nossos relacionamentos, na nossa amizade. Tem gente que diz: olha, se eu tiver comida, uma televisão aqui, o cable, tudo funcionando, não preciso de mais ninguém, não preciso de nada. Será que nós viveremos assim, que nós precisamos viver assim? Uma pesquisa realizada na Universidade de Brigham Young revela que quem tem uma rede de amigos tem 50% de chance a mais de ter uma vida mais longa. Quer viver um pouco mais? Obedeça ao Senhor. Quer viver um pouco mais? Seja abençoado pelo seu pai e sua mãe, honre-o. E os pesquisadores dizem, ainda de bônus, você pode ter 50% a mais na sua vida quando você tem amigos. Quem tem amigos vive um pouquinho mais. Aí, quando você perde a sua bombinha de asma, não é porque eu sei que aqui não tem nenhum velho, mas eu estou dizendo para os futuros, quando vierem, porque hoje o culto foi demais, eu só vi jovem realmente adorando, eu não vi nenhum idoso no seu andador segurando, mas eu só vi jovem adorando o Senhor, porque a glória é para o Senhor. Os irmãos vão entender que o amigo chega primeiro em diversas situações. O amigo é quem nos acode, o amigo é quem nos atende. Então, quando nós precisamos de alguma coisa, há um amigo. Existem muitas pessoas, e eu li um caso de alguém que comprou uma casa uma vez, acho que eu já disse para os irmãos, ele comprou uma casa num leilão, quando ele chegou para tomar posse do leilão, e a casa para ir no leilão precisa deixar de pagar durante muito tempo, certo, pastor? 2, 3 impostos, e vai para o condado, e vai para uma perícia, e vai para lá, para cá, para lá, sei lá, 3 anos, 4 anos, foi para leilão a propriedade. Quando essa pessoa comprou essa propriedade, achou uma pessoa morta lá dentro. Ninguém deu falta dela. Ele falou que ele chamou a polícia, ficou interessado em saber do que tinha morrido, mas ele não soube o restante da história. Os irmãos já imaginaram-se se um dia vocês morrerem, é óbvio que ninguém vai morrer aqui, Jesus volta antes, mas se vocês morrerem, eu vou com Jesus, se vocês morrerem, alguém vai dar falta? Existem amigos que vão, pelo menos dizer, ué, cadê o Marcelinho? Onde está? Ou não está? Ou você está tão acostumado
a viver uma vida egoísta e longe, que você se esquece, que você tem que prestar contas para Deus, mas você tem amigos também, você tem família. Será que você vai morrer e seus ossinhos vão ficar lá, reverendo Cláudio? E a Fabiana não vai nem dar falta do Senhor? A quantas anda o nosso grau de amizade? Segundo pesquisas, ter amigos traz bem-estar e vontade de se cuidar mais. Não é verdade? Viu aquela pessoa relaxadona? Porque ela não tem um amigo para afiá-la. Nós já vamos nas Escrituras. O amigo cuida. Oh, meu, murcha essa barriga. Faz essa barba que já passou do tempo. Apara esse cabelo. Filha, esse tênis não combina com esse shorts. Essa camiseta e essa bolsa. Aí é coisa de mulheres. Essa camiseta e essa bolsa não combina. Mas quem tem amigo, tem alguém para cuidar. Recorrer a amigos para superar momentos de tristeza diminui a chance de depressão, pois da mesma forma, a solidão está associada ao aumento do alcoolismo, sedentarismo, arteriosclerose, diabetes, obesidade, perda de sono e mais tantos outros efeitos. A falta de amigos. Quando você tem um amigo e ele está fazendo ginástica, ele até te convida, se você vai é uma outra história, mas pelo menos tem o convite. E às vezes ir em dois é mais gostoso do que ir sozinho. Se você faz um plano sozinho, você logo desiste. Mas quando você tem alguém, e mais alguém, parece que vocês se animam, ficam tudo malhadinhos, alguns, outros não. Não gostam da academia, como esse que vos fala, mas uma hora a gente precisa. Foram analisadas 300 mil pessoas em 4 continentes num período de 7 anos. E segundo a professora pesquisadora da Universidade de Chicago, Louise Hawkley, ter boas amizades acaba refletindo em uma boa saúde. A Bíblia já dizia isso. Você quer ter uma boa saúde? Tenha também bons amigos. Não é qualquer um que você vai andar, não é qualquer um que você chama de amigo, dentro do seu padrão, do seu filtro, da sua régua. Veja bem quem são os seus amigos de verdade. Principalmente mulher tem mania de chamar todo mundo, minha amiga. Quando faz alguma coisa errada, se afasta. Não é, irmãs? Qualquer uma é amiga. Não, amiga não, é colega, é gente próxima. Amiga é aquela que você conta nos dedos, amiga é aquela que você tem relacionamento, amiga é aquela que te conhece, amiga é aquela que você confia, amiga é aquela que age de lealdade com você, amiga é aquela que se alegra na sua vida. Para nós homens também, que gostamos de andar sozinhos. Enquanto as irmãs classificam todo mundo de amiga, nós homens não gostamos de ter amigos, porque parece que são adversários. Mas aqueles que nasceram e são novas criaturas no Senhor vão entender que nós homens precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas do nosso lado para crescermos juntos. Recentes pesquisas também realizadas pela ISMA Brasil constatou que 48% dos entrevistados dependiam de amigos para relaxar. Isso quer dizer, estar ao lado de pessoas especiais enche o corpo de endorfina. É verdade, quando nós estamos sozinhos parece que assistir aquele jogo de Palmeiras e São Paulo, 8-0 para o Palmeiras, não tem o mesmo efeito do que estar do lado de um São Paulino, ouvindo e vendo a tristeza dele. Brincadeira. Quando nós fazemos alguma coisa com amigos, o prazer é maior. Por isso que nós viajamos em família, porque nós temos em primeiro lugar, graças a Deus, aos que são bem casados e não estão encalhados. Né? Como diz alguém, encalhado é aquele que casou mal. Se você está solteiro, ainda está à procura. Mas se você está bem casado, a sua amiga, a sua companhia, você vai para qualquer lugar com ela. Tem gente que odeia feriado porque vai estar em casa com a esposa o tempo todo. Mas nós que somos bem casados, e eu me incluo, eu tenho o prazer de chegar em casa cedo ou de estar em casa em qualquer hora. Porque a minha esposa é a minha companheira, é a minha amiga, é a minha alegria. Posso não estar fazendo nada, que é difícil, né? Porque mulher quando está em casa, não pode a gente parar, de irmão Newton, que acha que nós temos que estar em movimento. Certo, homens? Se nós não estivermos em movimento, nós estamos ociosos. Então nós temos que estar fazendo alguma coisa. E quando eu finjo que estou em casa sem fazer nada, só o fato de ter minha esposa por perto, orbitando ao redor, me alegra. Tenho prazer, tenho uma amiga, achei uma companheira de caminhada, irmãos. Demorou, mas chegou. Faz anos que me dá alegria. Tem hora que enche, mas me dá muita alegria, muita alegria. Ela não pode ouvir. Em 1937, a Universidade de Harvard começou um projeto de estudo sobre a saúde humana e continua até hoje, lá em Harvard.
Voluntários de todas as idades e perfis têm suas vidas analisadas e a conclusão é: o fator que mais influencia no nível de saúde das pessoas não é a riqueza. Mais uma, para quem acha que dinheiro é tudo, é bastante coisa, mas não é tudo. Ter amigos é mais importante do que ser rico. Ter amigos é mais importante do que ser rico. E eu analisava uma frase dos homens, dizem que é mentira, outros dizem que é verdade, mas eu tenho lá um livro e tenho mais uma folha com frases de pessoas que nos seus últimos momentos, o que elas disseram? 99% acerca de Jesus e da necessidade de salvação, do medo do inferno e da ansiedade de um céu que elas sempre negaram em vida. E do outro lado, essa coisa de não ter amigos, não ter desfrutado a vida ao lado de gente, e gente especial, e são os amigos. Mas qual a definição de amigo? Aí, dentre tantas, eu escolhi uma. Amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito, cuja marca é a lealdade, pois está sempre disposto a ajudar. Necessariamente, não precisa ter os mesmos gostos e vontades. Aliás, por vezes, é a diferença que os une. Não precisam ser idênticos. Existem pessoas que acham que ser amigo é gostar das mesmas coisas, é caminhar no mesmo lugar, é estar no mesmo lugar, é ir para os mesmos passeios. Imaginou que vida chata seria? Eu, por exemplo, não gosto de frango. O que seria das empresas de frango se eu e o meu amigo não comêssemos? Seríamos dois. Não afeta grande coisa porque os irmãos gostam. Mas eu não escolho meus amigos porque eles comem ou deixam de comer frango. Eu não escolho o meu amigo porque ele faz as mesmas coisas do que eu faço. A amizade é uma coisa que nasce a partir de um relacionamento, irmãos, em que as ideias casam, em que a conversa casa, em que o caráter bate, em que as palavras, ainda que às vezes duras, elas são sinceras, mas não são para fazer com que nós estejamos menos ou mais que nada ou ninguém. Aliás, se há uma característica que o amigo não tem, é ser bajulador. Se você tem amigo que te bajula, olha, cuidado, estou para te dizer que isso é uma cobra disfarçada. Amigo não vive bajulando amigo. Ah, mas não trata muito bem, vive muito bem. Os amigos têm gosto e têm prazer de estarem juntos. Os irmãos perceberam que um doce muito doce chega a fazer mal, ou que uma comida muito salgada faz muito mal. Da mesma forma, um amigo bajulador. Ele pode ser muito bonzinho, muito, você está linda, fala que eu estou maravilhoso, você é demais, você é 10, você não, você é perfeito. Não, você nunca erra. Chega uma hora, irmãos, que, deixa para lá. Necessariamente, não precisa ter os mesmos gostos e as mesmas vontades, porque os amigos geralmente têm o poder de acrescentar um ao outro ideias, informações e conceitos. Pastor Maurício é muito diferente de mim, muita coisa, mas o caráter dele me atrai. O jeito como, às vezes, nós conversamos também me faz estar perto dele. Mas não pense que é a nossa vida é de flores, certo, pastor? Mancatia, que sabe muito bem. Nossa vida não é de flores. Mas vejam que eu ainda me submeto, estou do lado dele, porque eu cresço, porque eu aprendo, porque eu vejo qualidades. Porque eu posso citar situações, exemplos e atitudes. Então eu tenho que estar do lado de gente saudável. Do lado de gente que possa acrescentar. E a maioria de nós anda do lado de gente que não vale nada. Gente que não acrescenta nada. Gente que não faz nada. E a Bíblia fala, olha, cuidado quando você se assenta na roda. Cuidado quando você para no caminho. Cuidado quando você ouve as conversas. Cuidado quando você abre as suas portas e mostra os seus tesouros. A Bíblia chama a atenção. No sentido de que nós precisamos ter amigos de verdade, mas amigos com qualidade. Amigos de verdade são amigos que nos fazem crescer. Audacélia diz que os amigos de verdade são aqueles que a aproximaram no momento de crise mais próximos de Deus. Você tem amigos que te aproximam de Deus ou amigos que te fazem ficar isolado de Deus? Se você possui amigos que têm programas para todas as coisas, menos para Deus, não são os seus amigos. Se você tem pessoas que te afastam de Deus, não são seus amigos. Se existem pessoas, mas ele é tão bonzinho, existe muito ímpio bom, existe muito ímpio ótima companhia, mas é ímpio. Amigo é aquele que te aproxima de Deus, te deu uma bronca porque
te quer mais perto de Deus. Chamou tua atenção porque quer você mais perto de Deus. Amigo é aquele que te dá conselhos porque quer te ver no caminho de Deus. Esse é o amigo de verdade. Agora, amigo para passar pano, amigo para contar história, amigo para te desvirtuar, amigo para tentar te convencer, amigo porque é engraçado, isso não é amigo. O meu amigo pode ser engraçado, os meus amigos são engraçados, mas há uma dose, há uma dosagem. E eles me aproximam de Deus. Eu não recebo, não ouço e não vejo exemplos ou conselhos de coisas que não me façam querer mais o Senhor. Agora, pessoas que fazem o inverso, pessoas que envergonham, pessoas que mentem, pessoas que fingem, pessoas que dissimulam, pessoas que não reconhecem a Deus, desses, foge, abre mão, não é amigo. Ah, mas eu dependo dele porque ele é o único que sai comigo. Arruma outro, não sai. Ah, mas ele me trata tão bem. Esquece, é sonho, é utopia. Amigo é aquele que vai te aproximar de Deus. Aqui nos Estados Unidos é comemorado no dia 1º de agosto o dia do amigo. Eu acho que pouca gente sabe, né? Quem sabia? Ainda bem, para justificar que eu nunca recebi um e-mail de vocês. Oh, meu bom amigo! Dia 1º de agosto. Mas no Brasil é no dia 20 de julho. E o nosso argentino não está aqui, mas foi um compatriota dele da Argentina, que depois que o homem pisou na Lua, no dia 20 de julho de 1969, ele mandou cartas para diversas nações, querendo que fosse criado o dia da amizade, o dia do amigo. E vários países aceitaram, viram com bons olhos. E aliás, abro um parênteses aqui, essa semana eu li que no Japão eles comemoram Valentine's, certo? Não, ninguém comemorou aqui? Ninguém disse, oh, meu amor, eu te amo. Não, as rosas estão caras. Ninguém. Todo mundo aqui, ateu e nécio. Tá bom, mas eu comemorei. No Japão, eles comemoram Valentine's Day, só que, olha a nossa alegria, as mulheres é quem dão presente para os maridos e namorados. Não somos nós que temos que dar presente, elas dão presente. E dão geralmente chocolate. Então vejam que seria o nosso peso, pastor, se a gente recebesse, né? Porque geralmente aqui a moeda é de troca. Eu só dou se eu receber. Se eu não receber, né, irmãs de bom coração, amigas. Mas então, no dia 20 de julho é comemorado o dia do amigo. E no Brasil, graças a Deus, esse dia chegou, dia 20 de julho. Então se alguém não lhe mandar alguma mensagem, mande e fala, ups, ei, és meu amigo ou não? Eu achei assim, na nossa Bíblia de Jerusalém, na NVT, versão transformadora, esse conceito que Jesus dizia, o meu mandamento é. Mas só que aí eu achei engraçado que na Bíblia de Shed e na corrigida, diz assim, o meu mandamento é este. Como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos, não assim com raiva, o meu mandamento é este. Lógico, o meu mandamento é. São afirmações de Jesus muito interessantes e muito poderosas, porque ele diz respeito que nós devemos amar. 1 Tessalonicenses 4:9, o apóstolo Paulo, quando se referia à igreja de Tessalônica, ele dizia assim, olha, quanto porém ao amor fraternal, igreja, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus. Olha o apóstolo escrevendo, Deus falou para vocês que vocês precisam se amar. O relacionamento de vocês precisa ter uma pitada de amor, para que vocês sejam considerados filhos de Deus. 1 Pedro 4:8, e o pastor leu nesta manhã, tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, e foi o amor de Jesus, quando nós amamos, não é que nós nos tornamos tolerantes em relação a alguma coisa, nós criamos sim essa palavra da moda, mas que nós já conhecíamos e conhecemos de muito tempo, a igreja do Senhor conhece esta palavra empatia, que é estar nos calçados, que é estar nos pés, que é estar nos mesmos sentimentos de outras pessoas. Então nós sabemos o que é a dor do outro. A igreja de Jesus sempre caminhou na dor do outro, porque o Senhor disse que o amor cobriria uma multidão de pecados. Por causa do amor existe o perdão, por causa do amor existe o
recomeço. Por causa do amor existe esperança. Por causa do amor existe motivação para continuar. Mas o mundo prega o oposto, através dos seus programas, das suas literaturas, de que o egoísmo e o combate, as lutas, são comuns e devem existir porque o homem é um ser social. Minha professora de sociologia, Dona Beretta, que pela idade já deve ter morrido, mas uma mulher muito sábia, e ela falava, o ser humano ele não pode se sujeitar a apenas aquilo que os outros dizem dele, ele precisa se autoanalisar e ver que ele precisa também de pessoas, e por isso que a palavra do Senhor diz em Provérbios 10, 12, que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Ele não fala olho por olho, dá de volta, rebate, faz o mesmo. Eu já disse, como sempre é um público novo, quando eu, há muitos anos atrás, tive uma namorada e aí ela desistiu de mim e aprontou algumas histórias. Aí a tia dela falou para mim, ela está caidinha por você de volta, chega lá, se eu fosse você eu namorava com ela de volta e quando ela tivesse ainda mais caída porque ela está desesperada, eu dava um pé nela. Aí ela, tudo bem, ela me chamou para conversar depois, não a tia, a sobrinha, essa que era minha namorada, e aí realmente tentou voltar. Mas eu falei, olha, não tem mais nada. Eu quero que você seja feliz, porque a sua felicidade vai implicar na minha felicidade. Eu estou saindo desse relacionamento com a bênção. Quem errou foi você. Você sabe, mas eu estou saindo com a bênção. Mas por quê? Porque a palavra de Jesus no meu ouvido ecoava, abençoa, abençoa. O amor, ele vai cobrir uma multidão de pecados. Então, hoje, graças a Deus, está bem casada, está longe, mas está bem casada e está feliz. E eu não levo e não tenho nenhum despeito, nenhuma raiva, nenhum sentimento contrário. Porque o que fez de errado por causa do amor, da palavra do Senhor e do exercício, da prática, daquilo que eu vejo na vida dos meus irmãos, daquilo que mandou Jesus e do meu exercício diário de não apenas sentir, mas de fazer, houve o amor, então houve o perdão e houve o esquecimento. Gálatas 5,13, no finalzinho ele diz assim, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque as pessoas só querem ser servidas, porque não amam. Quando você ama, você tem prazer em fazer, você tem prazer em servir. Filipenses 1,9, a recomendação de Paulo era essa. E esta, Paulo, é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Ou seja, aumenta o seu amor com conhecimento, aumenta o seu amor em sensibilidade, aumenta o seu amor, cresce com o seu amor. A igreja de Filipos, 1 João 2,10, aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Porque ama, não vai fazer ninguém tropeçar, não vai fazer ninguém errar, não vai querer o mal. Esse é um verdadeiro irmão, é um amigo que se tornou quando ama. 1 João 4,21, e dele, de Jesus, temos este mandamento. Imagine o apóstolo João que andou com Jesus falar, olha, e Deus disse, de Deus nós temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Deuteronômio 10,19, esta é para nós. Amai o estrangeiro. Eita, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Entenda como quiserem, amem o estrangeiro. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa. E eu e o pastor, nós temos um amigo em comum, mais dele do que meu. Os maus são mais dele do que meu. Que uma vez ele ameaçou de mandar um rapaz para a imigração, como eu já disse para os irmãos também, estou repetindo histórias, que tem um público novo. Ele ameaçou mandar para a imigração, ele cidadão agora, foi imigrante brasileiro, que ia mandar um rapaz para a imigração, porque ele descobriu que o rapaz estava pagando para os supervisores e estava pegando os trabalhos da companhia e ele não. E ainda bem que eu não tenho muito cabelo, porque ficaria de pé. Eu falei, como? Isso mesmo. Ele está pensando o quê? Se meteu comigo? Vou chamar a imigração para ele. Irmãos, como era pastor, aí só fulminei com um olhar de dragão, dei minhas costas e saí. Se há uma coisa que nunca, jamais, eu espero que saia da boca dos irmãos, é essa história de entregar para a imigração alguém. Ninguém nos faz melhores. Com ou sem documento, somos todos iguais, somos brasileiros, alguns com vantagem de serem alcançados pelas graças da lei do lugar e pelo benefício de se tornarem legalizados,
residentes, cidadãos, mas ninguém da nossa comunidade, eu espero em Deus, nunca ouvir dos irmãos aqui hoje, que hoje estão presentes, de que colocaram alguém na imigração porque não foram com o gosto, com a cara, ou qualquer que seja a informação. Se você conhece alguém que faça isso, repreenda. Fala, o sangue de Jesus tem poder. Para trás e fora de você, demônio. Porque isso é um espírito maligno. Isso não é amor. Isso não é amor. Pode ter qualquer cara, qualquer cor. Agora, se a pessoa é um criminoso e está nas suas condições de dizer, olha, é um pedófilo, espancador de esposa, é um ladrão, é uma outra história, é polícia. Mas imigração, sai fora. Sai fora. Esse não é o nosso perfil. Abraão foi chamado amigo de Deus. Sabe por quê? Não é porque ele sentia de amar, é porque ele obedeceu. A Bíblia deixa bem claro, Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele obedeceu. Tiago 4,4 diz assim, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Junto com Abraão, você quer ser chamado de amigo? Seja inimigo do mundo. Como assim? Vou provocar divisão, fogo, ódio? Não. Esse mundo, a Bíblia se refere a um sistema, com os seus hábitos, os seus maus costumes, as suas más práticas, as suas leis e toda a sua forma de viver que vão contra a palavra do Senhor. Então isso é não amar o mundo, os prazeres do mundo, é não se alegrar com a injustiça, com a maldade, com a infidelidade. É não se alegrar com a dor dos outros, é não ser indiferente a determinadas situações. Nós amarmos a Deus é nós procurarmos entender que nós precisamos seguir o padrão divino das nossas vidas, nas nossas vidas, para as nossas vidas e para todos ao nosso redor. Porque você sendo uma bênção, a igreja do seu lado será uma bênção. Lembra aquela historinha que um agricultor foi perguntado por que o lado dele florescia tantas boas frutas, do outro lado havia um outro fazendeiro, um outro agricultor que nem cuidava tanto das dele, e as dele ele usava muito agrotóxico e fazia um monte de coisa que não produzia tanto quanto aquele que cuidava com carinho e que lhe era cara. Lhe saía muito mais caro a sua produção na agricultura, mas seus produtos eram fantásticos. E o que ele disse? Ele falou, não, por que eu vou não beneficiar este se a minha natureza é essa? Se o meu laranjal vai produzir boas laranjas, certamente as abelhinhas daqui fortes vão lá para o laranjal dele, vão lá também trabalhar no laranjal dele, elas vão melhorar em alguma coisa lá. Eu não posso pagar o mal por mal e fazer um muro. Nós não podemos estabelecer muros e acharmos que nós somos perfeitos e somos os melhores. Não, nós precisamos alcançar este mundo, nós precisamos alcançar as pessoas, nós precisamos alcançar essa sociedade podre sem a necessidade de concordarmos com tudo que ela faz, com os seus ditames, com as suas regras, com a sua história, com as suas narrativas, com a sua ciência. Porque hoje em dia qualquer coisa que você faça, você é tido como odioso, você é tido como negacionista, você é bolsonarista, você é tido como qualquer ista. Porque as pessoas estão dizendo que você tem que aceitar. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Sabe por que essa cultura do mundo às vezes entra nas pessoas? Sabe por que as pessoas se tornam tão amigas do mundo e tão próximas do mundo? Ah, ninguém fala mal de mim, ninguém me persegue, ninguém me desgosta, todos me amam. Toma cuidado. Porque no nosso meio, nós precisamos, irmãos, desenvolver alguma coisa que ontem eu falei, Deus, mas por que a gente tem dificuldade de ter uma igreja lotada? Que nós temos dificuldade de ter irmãos em todas as reuniões? Aí eu pensei, genuinamente, porque são ocupados. Aí sabe, eu estava no banheiro, eu fui olhar um rodapé atrás para pintar, porque em casa a gente não pode ficar parado, né? Eu fui olhar um rodapé atrás, no banheiro, e eu de joelho no vaso. Eu só fiz essa pergunta. E de joelho, irmãos, eu ouvi só essa expressão, a cultura do reino não está neles. Sabe por que você não tem prazer de vir à casa do Senhor? Porque eu falei, Senhor, mas está escrito, Davi, seu amiguinho, falou que ele amava estar na tua casa, que era melhor estar na tua casa. E a mesma, não vou dizer uma voz porque não ecoou no banheiro, irmãos, mas um sentimento, uma voz na minha cabeça disse, por que não está neles a cultura do reino? E eu fui dormir, eu falei, pastor Maurício, nós temos horário diverso. Ele acorda cedo, ele acorda às 3 da manhã, às 2 da manhã, e vem até a hora. E eu só vou dormir na hora que eu termino o sermão. Já estava com tudo esboçado, mas Deus não me deixou dormir. E essa
palavra ficou na minha cabeça. Aí quando foi 5 horas da manhã, eu falei, onde é que eu vou enfiar essa história de cultura do reino, Deus? O que o Senhor quer falar com isso? Quando eu estava terminando, que eu fiz a última página, que eu imprimi, aí o Senhor me lembrou desse texto. Porque, irmãos, quando nós gostamos de futebol, nós lemos sobre futebol, nós compramos camisa de futebol, nós nos aliamos a pessoas que gostam de futebol, nós procuramos estar envolvidos com aquela história. Quando nós gostamos de informática, nós procuramos revistas de informática, assuntos de informática, nós procuramos gente que gosta de informática, programas de informática, filmes de informática, porque nós queremos estar no meio. A cultura do reino de Deus só entra na nossa vida quando nós gostamos de orar, nós aprendemos a orar, porque na oração nós vamos falar com Deus. A cultura do reino só entra na nossa vida quando nós lemos as Escrituras e nós aprendemos o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus quer, o que Deus não quer, o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus tem para o futuro, o que Deus viu no passado, o que Deus faz no presente. A cultura do reino de Deus, ela só vem na nossa vida quando nós nos inteiramos acerca daquilo que é cultura do reino de Deus. E a terceira parte, a cultura do reino de Deus só acontece na nossa vida quando nós nos envolvemos com gente que tem interesse na cultura do reino de Deus. Ou seja, a irmandade, os amigos estão aqui nesse lugar, e aqui nós crescemos em experiência, crescemos em conselho, porque a palavra de Provérbios, numa versão que eu li agora de manhã, dizia que na multidão de conselheiros há segurança. Há segurança. Então, no nosso meio, a cultura do reino de Deus pode, deve e vai semear na sua vida a segurança de que nós estamos indo para os céus, que nós não somos deste mundo, que a nossa esperança não está nessas coisas, que o nosso coração não deve estar atemorizado por causa das crises, que o nosso coração não precisa estar com medo por causa das retaliações legais que virão, porque a igreja do Senhor é tida como um tropeço, a igreja do Senhor é tida como um obstáculo, a igreja do Senhor é tida como um objeto, como um corpo aviltante, que vai contra a moralidade, que vai contra os costumes, que vai contra os ditames, que vai contra a política do mundo. Mas a igreja continua sendo de Jesus, porque ela pensa, ela age, ela quer fazer como o seu Criador lhe pede que seja feito, e que haja divisão sempre entre uma parte e outra. Ah, mas isso é dicotomia, a igreja é um atraso, a igreja é uma trava, a igreja é perversa. A Inquisição que todos, outro parênteses, a Inquisição que todo mundo joga na nossa cara, que matou milhões de pessoas, quando a igreja cristã foi para o Oriente para tentar fazer prosélitos, converter as pessoas na força, matou muita gente, matou muito muçulmano, muita gente que não era da religião cristã, foi morta, índios, nativos. Saiba que essa história é parcial. De fato, houve um excesso, aquela vontade de aceita Jesus, não, então para que viver? Houve muito excesso, a morte condenável, a Inquisição realmente é uma mancha, é uma marca na vida da igreja cristã. Porém, jovens, porque os apaixonados por isso são os jovens, os que estão chamando o anticristo mais cedo são os jovens, os progressistas, os comunistas, os socialistas, os istas. O socialismo, o comunismo matou muito mais gente do que a Inquisição. Os livros não contam, os livros não falam. Eles apenas dizem que a igreja é uma trava, que a igreja é um tropeço, que Deus é uma invenção. O problema é que estão tirando Deus da nossa vida. E quando você tira Deus da nossa vida, quando você tira Deus da nossa sociedade, quando você tira Deus dos nossos livros, quando você tira Deus do nosso conhecimento, quando você tira Deus do nosso ensino, você está criando uma geração de perversos. Você está criando na mente das pessoas a anomia, a falta de lei, porque Deus coloca no nosso coração e na nossa mente o bom senso. O Espírito Santo trabalha na nossa vida nos ensinando, olha, por aqui não, assim não, não é bem assim. O mundo está fazendo com que a imagem do nosso Deus seja derrubada, para que todos possam fazer o que quiserem, para que não haja condenação. A culpa das doenças, a culpa do pecado, a culpa da morte, a culpa da ingratidão, a culpa da violência, sabe o que eu já ouvi dizer? É da igreja, porque a igreja que professa uma ideia que provoca medo nas pessoas. Eu já digo o contrário, não! O problema das guerras, o problema das mortes, o problema da imoralidade é que estão tirando Deus do centro. E Deus não se move, Deus continua o mesmo. O salmista diz, o Senhor dos altos céus ri e zomba do tolo. Todo aquele que tenta tirar Deus do centro perde o equilíbrio, porque Deus é a alegria de toda a terra. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas.
E infelizmente há uma juventude que, enquanto são jovens, porque as nossas escolas estão cheias de pessoas que também tentam detratar Deus. E estas semanas atrás houve um professor lá do Ceará, não é amigo de Fabiana, mas que numa determinada aula ele chamou o nosso Jesus vou amenizar as palavras, chamou o nosso Jesus de ocioso e de uma inteligência muito diminuta. Então imagine os irmãos a palavra que ele disse. E provocou revolta em alguns poucos jovens na sala. Que eles disseram, não se mexe com isso. O nosso Jesus não é isso. O nosso Jesus não é assim. Então a maneira que eles fazem é para fazer com que essa zombaria venha e nós tenhamos um mundo sem Deus. Mas, volto para o assunto. Nós precisamos amar a Deus e não ao mundo. Eu sei que é difícil, hoje no ano 2023, dizer, irmãos, mas se de repente nós tivermos que morrer por causa de Jesus, aí não, aí já é muito radical, aí é demais. Mas o pastor José Sartírio, na Colômbia, ele fala no seu livro, nos seus testemunhos, de que uma vez, lá na Colômbia, na época em que a guerrilha, as Farc estavam terríveis, pior do que já são, elas entraram numa igreja, soldados armados, a congregação se assusta, o rapaz vem à frente e fala, quem aqui dentro é crente? Aí o pessoal, tudo meio que sem graça, ele nem esperou responder, tá bom. Aqueles que quiserem deixar de seguir Jesus, não vou colocar crente não, deixarem de seguir Jesus, podem sair por essa porta fora. Entra, e nós estamos num país disso, que nós estamos sujeitos a de repente haver um atentado. São coisas da vida, pode ser aqui, pode ser no Brasil, pode ser onde quer que seja. Estamos sujeitos. Se alguém entra aqui hoje, que dia é hoje? 19 de fevereiro de 2023, 11 horas e 35, e ele não para de falar. E fala, olha, vou dar um tiro em cada um, mas vou dar a possibilidade daqueles que disseram, olha, tá bom, eu nego a Jesus, saio por porta fora com vida. Na Colômbia foi exatamente isso que fizeram. Mas sabe o que aconteceu? Mais da metade, 80% eu acho da igreja, esqueci o número, 80% da igreja saiu apavorado. Pega a sua Bíblia, pega a sua mala, vamos, crianças, famílias inteiras saíram porta fora. Ficou um número muito pequeno de crentes na igreja, porque sabiam que eles não iriam sair e iriam ser mortos. Aí o que se ouviu, o rapaz deu um sinal para o rapaz na porta, acho que a congregação fechou o olho e falou, agora é o nosso fim. Ele deu um sinal para o rapaz na porta e ouviu-se sons, rajadas de metralhadora do lado de fora. As pessoas que saíram, fato real, pastor José Sartírio, na Colômbia, da Assembleia de Deus, as pessoas do lado de fora foram metralhadas. O rapaz falou, eu admiro vocês que seguem a Jesus, e eu admiro vocês que estão firmes em Jesus, que não negam a Jesus, que seguem a Jesus, que acreditam em Jesus. E saiu, e aqueles que negaram, que estavam só no oba, foram mortos lá fora. Moral da história, nós precisamos seguir a Jesus com integralidade, com integralidade. Provérbios 14, 20 diz assim, já estou terminando, 5 minutos. O pobre é odiado até pelos vizinhos, mas o amigo dos ricos são muitos. A gente sabe que é bom ser rico. A gente não sei porque eu não sou, mas a gente vê que é bom ser rico. Tem muitos amigos. 19:4 diz assim, as riquezas granjeiam muitos amigos. E a Bíblia manda você granjear amigos. 19:6 diz assim, todo mundo é amigo daquele que dá presentes, não é? Quando a pessoa pode dar presentes, é amigo, tá para você. Presentes. Ou ao generoso. Muitos o adulam e todos são os amigos do que dá presente. 19:6. 18:24 do Provérbios diz assim, o homem que faz muitos amigos, o faz para a sua destruição. Não existem muitos amigos, todo mundo é meu amigo. Provérbios 16:28. Amigos devem julgar o peso e a qualidade de alguém que os coloca em sentimentos opostos. Diz assim, o perverso suscita contendas e o difamador separa os maiores amigos. Então, por isso, você, amigo, se alguém fala mal de alguém para você, deixa de ser seu amigo. Vem falar mal de alguém para você, conselho. Vem falar mal de alguém para você,
Repense, ser amigo. Repreende e fala, não, ops, não. Meus amigos não falam mal de ninguém. Tem que ser uma qualidade nossa. Os meus amigos não falam mal de ninguém. Podem falar mal do pecado, do diabo, não tem problema. Mas dos outros, não. Nananina, não. Provérbios 25:17. Não sejas frequente na casa do teu amigo. As versões que eu tinha, essa foi uma versão que eu achei, as versões que eu tinha dizia, não sejas frequente na casa do teu vizinho. Mas essa fez questão de dizer, não seja frequente na casa do teu amigo, para que não se enfade de ti e se aborreça. Ou seja, você que gosta de estar sempre na casa dos outros, os meus amigos não estão todo dia em casa, porque chega uma hora que, né, tem que, né, irmã Kátia, esse comportamento tóxico, acaba o culto, vai almoçar em casa, já toma cafezinho em casa, assiste o futebol da tarde em casa, assiste o Fantástico em casa, assiste o Jornal Nacional amanhã em casa, antes do trabalho passa em casa para ver se está tudo bem. Isso não é amigo. Isso não é... Característica de uma amizade saudável, é invariável. Em todo tempo amo o amigo, é o que diz a Bíblia. Ele é sacrificial. João 15:13 que nós lemos. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos. Você é capaz de dar a vida por algum daqueles que você chama amigos? Irmãs, você é capaz de dar a sua vida por uma dessas que você chama amiga? Aquela bolsa dela não me faz chamar amiga. Amigo, dá a vida pelo seu amigo. Eu sou capaz, ainda bem que eu não tenho muito, eu não preciso dar muito minha vida. Mas eu daria a vida pelos meus amigos. Eu sou muito seletivo nessa história de amigo, irmãos. Amigo. Mas eu sigo o princípio bíblico também. Eu daria a minha vida pelos meus amigos, por amigos de verdade, amigos fiéis. Então, a amizade, ela é sacrificial. É sincera, é franca. A censura do amigo visa a edificação e afia a personalidade. Provérbios 27:17 diz assim, como ferro com ferro afia, assim o homem ao seu amigo. E por aí vai. Depois, irmãos, podem ver com o Brian os outros versículos, porque se Abraão foi chamado amigo de Deus porque obedeceu, Moisés também foi chamado amigo de Deus porque obedeceu. A amizade com Cristo envolve amor, obediência e lealdade. Já em relação a um servo, ela é executada por obrigações. Então eu não amo a Deus porque eu espero alguma coisa. Eu amo a Deus porque eu amo a Deus. Amo a Deus. Eu adoro a Deus porque eu adoro a Deus. Eu não preciso adorar para receber, até porque Deus não é bobo. Quando meus filhos chegam perto de mim com alguma artimanha, eu já sei, querem dinheiro ou querem presente. O natural deles é um comportamento que eu já conheço, eu aprendi a vê-los. Então Deus não se deixa enganar. Quem acha que o relógio parou, eu tenho 4 parados em casa, se alguém quiser. Desde a Covid eles estão parados. E eu descobri que eu não preciso de relógio, mas eu gosto de olhar o tempo. Mas eu não uso relógio. E com Deus, o meu relógio não precisa passar rápido. Aliás, o meu relógio com Deus não passa. Porque eu venho com Ele, eu fico com Ele, faço festa com Ele, vou embora com Ele, e ai dele se me deixar. Estou frito. Então eu falo, fica Jesus. Não me deixa nem por um minuto. J. Neto, não me deixe nem um segundo. A minha alma chora, implora, grita. Eu dependo de Jesus, porque eu achei um bom amigo. E eu tinha achado, graças a Deus que eu não trouxe porque ia dar polêmica, mas existem aquelas canções muito bonitas, né, que falam de amizade, de amigo. O famoso Roberto Carlos, né? Ah, você, meu amigo de fé, irmão, camarada, mas parou aí. Parou aí. Os nossos amigos de fé, irmãos, camaradas de caminhada estão aqui, não estão lá fora. Aqui estão os nossos amigos. Havia um outro muito bom aí, os mineiros. Milton Nascimento, canção lindíssima. Porque minha mãe, eu já falei para os irmãos, ela era musical. Eu nasci ouvindo música. Posso não cantar, ser desafinado. Mas tem uma coisa que eu gosto de música, de boa música. Né? Tudo bem que eu parei de ouvir já faz, vamos ver, né? Já uns 300 anos que eu parei de ouvir música. Quanta música, mais qualidade, jovens. Grupo Logos, muita gente boa, Vencedores por Cristo, Álvaro Tito, muita música boa. Mas tem um que eu já disse uma vez e faço questão de exaltar. Teve um AVC outro dia, chamado Sérgio Lopes, o amigo. E aqui eu encerro, vou fechar a Bíblia. Dá vontade de falar, mas... Olha só, aqueles que não conhecem. Você conhece, Rony? Fraco, precisa conhecer. Bom, esse menino é bom.
Brincadeira, o Rony é uma benção. Ele tem um arcabouço. Irmãos, vejam que cada domingo ele nos traz pelo menos 30 hinos novos. Sei onde guarda tanta coisa na cabeça. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Olha só, experiência de alguém. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter ou dar, de entregar a sua vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez? E a Bíblia fala que nós éramos por natureza, naturalmente, inimigos de Deus. Então essa frase diz respeito a mim e a você também. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? De novo. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Acho que eu repeti. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz? Alguém já foi para a cruz? Alguém já foi para a cruz? Vocês precisam aceitar Jesus então. A Bíblia diz que João Batista disse, quando ele for levantado, a todos ele atrairia. Apóstolo Paulo, Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Nós fisicamente não fomos para a cruz, mas nós fomos para a cruz em Jesus. Então se aceite na cruz. Se você desceu, volta rapidão antes de acabar esse culto. Na cruz. Pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida entregou? Lindo. Você precisa ser amigo de Deus. Eu falei de amigo, mas foi só para te enrolar, para dizer, você precisa ser amigo de Deus. De todas as companhias que você tem nesse mundo, Jesus é a melhor, é a maior, é a mais significativa. E eu já não vos chamo amigo. Ele não é bobo, ele é sincero. Ele vê valor em mim e em você. Mesmo sabendo que nós somos maus, a Bíblia fala que ele nos chamou de amigo. E ele disse até para Judas, aquele meu amigo levantou contra mim o calcanhar, lá nos Salmos 41:9. E ele disse, aqui vieste amigo, quando Judas veio lhe dar um beijo. E os fariseus e saduceus da época diziam, Jesus, você é amigo de pecadores. Ele era amigo de gente que não valia nada, assim como eu e você. E os discípulos disseram, Jesus, o seu amigo Lázaro morreu. Seu amigo tinha relacionamento. Se você tiver uma necessidade hoje, você tem esse amigo Jesus? Você tem esse amigo Jesus? Pai amado, nós te damos graça, pois Tu és a nossa alegria, a essência da nossa vida, do nosso relacionamento, do nosso conhecimento, da nossa estada nesse dia. Sabe qual é, Deus? É que o Senhor é o nosso amigo. Eu não te troco por ninguém nem por nada. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, dos meus pecados, das minhas más ações, da minha má fala, dos meus maus sentimentos. Continua não apenas me tolerando, mas trabalha em mim. Que o Teu Santo Espírito possa produzir em mim frutos dignos de arrependimento, para que o Teu nome seja glorificado e eu possa ser chamado amigo de Deus, como foi Abraão, como foi Moisés, a quem face a face falava. Que muitos fofoquem. Poxa vida, Deus fala com ele como quem fala com um amigo. Fala conosco, traz reavivamento à nossa vida, à nossa fé, ao nosso coração. Traz uma prática de vida tão digna
que nós tenhamos o coração amarrado e atrelado a Ti, e nós fiquemos constrangidos, Deus, nós fiquemos sem graça, diante de tanto amor, diante de tanta bondade, diante de tanta insistência conosco, apesar dos nossos erros. Trabalha na nossa igreja nesta manhã e nos faz ver o melhor desta terra, Senhor. Não são os melhores banquetes, não é o melhor carro, não é a melhor fortuna, não é o melhor doutorado, não é o melhor livro, não é a melhor realização. Nos faz comer o melhor desta terra em Ti. O melhor da terra é Te conhecer, é passar dia a dia saboreando a Tua vida até a Tua volta, Senhor. Nós não podemos, não queremos ter esta vida, e nesta vida a expectativa de uma fuga apenas. Nós queremos ter aqui saudade daquele a quem tanto a nossa alma deseja e que nos faz tanto bem. É dele, é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus que nós esperamos, nós aguardamos, nós cantamos. Nós estamos aqui até esse momento por causa de Jesus, por causa do Teu grande amor. Então nos alcança, nos chama de amigos, nos conta segredos, nos dá sonhos, nos traz realizações, mas nos faça Teus amigos, não apenas serviçais que vêm cumprir uma ordem, não apenas servos que fazem por obrigação e nem pensam por isso. Senhor, nós somos livres, e a minha liberdade, Senhor, é escolher Te amar, e a minha liberdade é deixar toda a minha vida nas Tuas mãos. Seja conosco nesta manhã, seja a Tua palavra abençoadora e alimentadora nas nossas vidas. Senhor, se uma coisa nós pudermos Te pedir, uma vez que somos salvos, nós não temos medo do inferno, nem queremos ficar mornos. Nós queremos a Tua amizade. Ela nos faz tão bem. Ela nos faz tão bem. Seja bendito, meu amigo Jesus, hoje e sempre.